Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma noite que a gente vem ouvir aí uma mensagem do Evangelho, aprender um pouquinho mais, relembrar, né? Relembrar um pouquinho mais, para ver se a gente, aprendendo, a gente pratica, coloca em prática as lições e os exemplos de Jesus. Hoje nós temos o nosso amigo Valdinei, Gil Claro, que vem nos falar sobre escolhas. Então, para que nós iniciemos a nossa noite, vamos agradecer. Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, esteja conosco em mais esta noite, nos envolvendo na sua paz, no seu amor infinito, auxiliando-nos na compreensão da mensagem da noite, para que nós possamos aprender, compreender e colocar em prática os seus exemplos que o Senhor deixou para cada um de nós com tanto amor e com tanta clareza. Obrigado, Senhor, por estar sempre a nos amparar. Obrigado a essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara, e que possamos nessa noite aproveitar as lições, os ensinamentos e as vibrações amorosas que nos envolvem. Que assim seja. Valdinei, a palavra é sua. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Muito bom rever amigos em Pirassununga e conhecer novos amigos sempre, né? Sempre bom. O tema, escolhas. Porque a vida é uma escolha, desde a hora que você acorda, não é? Hoje eu acordei e em Rio Claro fez 3,3 graus, só Jesus na causa. E só por obrigação a gente sai da cama, né? Só por obrigação. Poderia ser no sábado, né? No domingo, mas tinha que ser na segunda, né? Fazer o quê? E aí a gente escolhe levantar ou ficar dormindo. A gente escolhe vir ao centro espírita ou não. A vida é assim. Colhemos escolhas. Colhemos escolhas. Frase bonita, né? E simples. Colhemos escolhas. Ah, o que está acontecendo na minha vida? Colhemos escolhas. No livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, logo nas primeiras páginas, já identificamos ali um homem, Saulo, extremamente convicto, determinado. Ele queria ser chefe no Sinédrio, doutor da lei, praticante de esporte, estudante. Ele tinha um objetivo. E ele ia fazer o que fosse preciso para conseguir isso. Determinou a ele mesmo que ficaria casto, que só teria relações com a noiva escolhida e com ela casaria e depois do casamento teria relações. E aí formaria uma família. E nós estamos falando de um ano de 30, 34, na época do Cristo, em que os romanos dominavam as pessoas e a promiscuidade era absoluta. Na época do Cristo, uma criança era vista como um mini adulto e participava de tudo. E um homem, doutor da lei romana, tinha opções 1000. Se um cara desse não é determinado, quem que é? Então ele seguiu a vida. E aí eu não preciso falar para vocês o que aconteceu, porque a gente já sabe, né? Conheceu uma noiva, Abigail.
ficou noivo dela, né? Conheceu uma moça, ficou noivo dela, se propôs a casar, estava esperando o melhor momento, mas ele tinha um problema. Os seguidores do Cristo, os seguidores de Jesus, os seguidores do carpinteiro. A história vai acontecendo e ele manda matar Gesiel. Na hora da morte, descobre que Gesiel era Estevão. No caso, ele mandou matar Estevão, né? E aí ele descobriu que Estevão era Gesiel, a irmã da Abigail que ele tinha prometido encontrar. E aí não deu mais casamento. E ele joga a culpa em quem? Nos seguidores do Cristo. Aí Abigail morre. A culpa é de quem? Dos seguidores do Cristo. E aí ele, que já não gostava muito desse pessoal, né? Se propôs a exterminar com isso. E aí vai para Damasco buscar Ananias. Porque na cabeça dele, Ananias é que tinha desviado Abigail. E aí a gente já sabe, a caminho de Damasco, encontra Jesus, cai do cavalo. Quem és? Sou eu, Jesus. Então Paulo, que não era uma pessoa ruim, no caso ainda era Saulo, percebeu que tinha se equivocado. Então Jesus é o Messias. E aí uma pessoa inteligente, quando se equivoca, se arrepende e repara. Não inventa desculpas. Errei. E tudo bem. E aí, percebendo que tinha se equivocado, apenas pergunta assim: Senhor, o que queres que eu faça? Olha isso. Não ficou pedindo desculpas, não ficou se justificando. Simplesmente disse: Senhor, o que queres que eu faça? E nisso já está subentendido. Errei. Preciso consertar. E o que o Senhor determinar, eu farei. Vá para Damasco e espere. E ele foi. A história continua. Passaram-se 30 anos. Tem uma frase bonita do Evangelho, né? Que diz assim, da Bíblia, né? E descerá sobre ti o Espírito Santo. Você vê nos carros lá, bonita essa frase, né? E descerá sobre ti o Espírito Santo. Então você olha e fala, nossa, que fácil, né? Só que a frase está escrita assim, a frase toda é assim, ide e pregai. E descerá sobre ti o Espírito Santo. Entre o ide e pregai e descerá sobre ti o Espírito Santo, entre Senhor, que queres que eu faça? E hoje não sou mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, foram 30 anos de chibatada, pedrada, guspe e por aí vai. Deu para entender? Então, ide e pregai. Vai e faz. E se fizer tudo certinho, eu e o Cristo seremos um. Passam-se 30 anos. Agora já Paulo, ex-doutor da lei, convertido, é condenado à morte. No caminho, com os algozes, o dia começou a clarear, ele vai caminhando, aí um deles pede aos outros que espere, e vão só os dois. Sem pompas, um caminho, ninguém está vendo. O objetivo era simples, mata, joga do lado, não precisa nem empurrar o corpo. Paulo de Tarso. Então eles vão caminhando. Quando chega em determinado lugar que o algoz acha que está bom, eu vou ler para não errar uma palavra. Então, ele pega na espada e aí treme a mão. Fixando a vítima e falou com um tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para esse feito.
intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Ele disse isso para Paulo. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar. Então, Paulo, que ia ser morto, disse para o cara que ia matar: eu não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá a vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos da vossa época. Olha só. O algoz continuou a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura, como que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremas, cumpra a sua ordem. Então, num momento de raiva, ele tira a espada e desfere o golpe no pescoço. Paulo cai, sente as últimas quantidades de sangue caindo, fica entorpecido, começa a ouvir passos, sente que está sendo carregado e começa a perceber que aquelas dores estão diminuindo. Então ele pensa: eu não morri. Talvez o golpe não tenha sido fatal. Amigos à espreita me salvaram. Então é colocado em algum lugar que ele não sabe e fica ali um tempo. Não ouve mais nada de som. Percebe que está cego. Então ele lembra de 30 anos atrás, quando estava na pensão de Judas, não, o Iscariote, Judas, o dono da pensão, quando Jesus disse: vá a Damasco e espere. E cego, ouve passos. E diz: quem vem? E ouve assim: irmão Saulo? E ele pergunta: quem é? E a resposta é: Ananias. E ele pensa: Ananias? O homem que eu vim matar? Veio atrás de mim. O que queres? O Senhor que te encontrou no deserto pediu para que eu viesse aqui. Então ele percebe que Ananias ouviu a ordem de Jesus. E ele pediu para que eu lhe restituísse a visão. Então Ananias impõe a mão e disse: é a vontade do Pai que estás no céu e de Jesus que vejas. E restitui a visão a Saulo, que depois vai para o deserto, fica 3 anos, depois volta e vai trabalhar no tear para não dar prejuízo a ninguém durante mais 3 anos. Quando volta, procura a casa do caminho. Tenta entrar, eles não deixam, porque é lógico, da última vez que ele esteve aqui, ele só bateu em meia dúzia de gente e matou o Estevão. Vai deixar entrar? Dizem que mudou, mas a prudência fala mais alto. Então é orientado: vai e espera, volta amanhã. Passado o tempo, ele volta, e aí numa das pregações, ele ouve Pedro pregando. E eu estou fazendo isso porque é muito importante essa parte. Pedro pregando, ele com aquele ímpeto de falar, porque o homem era um orador nato. Ele ia pedir a palavra, parece que a consciência gritou e disse assim: Paulo, tem umas pessoas aqui que nem gostam de você ainda, com as minhas palavras. Você vai se meter a pregar uma hora dessa? Não seria melhor você primeiro ter obras
Depois você prega? Entendeu? E aí ele pega e guarda. E aí ele vai pregar. Daí quando ele volta, ele já não precisa levantar a mão e pedir a palavra. Eles dizem, Paulo, fale alguma coisa. A obra veio antes do currículo. A obra veio antes do nome. Eu venho aqui e repito o que eu li. Eles vinham e falavam o que eles tinham feito. É diferente. Então, ele lembra de Ananias. E pensa, fiz um compromisso com Jesus, assumi um compromisso com Jesus. E mesmo que seja cego, mesmo que seja tateando as paredes do mundo, eu tenho que cumprir esse compromisso. Então, Paulo levanta e sai andando. E ouve passos de novo. E diz, quem vem? E aí ele escuta uma voz que ele não ia esquecer. Irmão Paulo? Da primeira vez? Irmão Saulo? Irmão Paulo? Então ele grita, Ananias? É você? Então eu morri? Paulo, a morte não existe. Ora estamos vivos num corpo físico. Ora estamos vivos fora de um corpo físico. Você apenas passou para o mundo espiritual. E Jesus pediu para que novamente eu lhe restituísse a visão. Da primeira vez, a visão do corpo físico, para que traçasse o caminho daqueles que estão na terra. Dessa vez, a visão espiritual, para que conhecesse aquele reino de Deus que ele tanto anunciara. Então, novamente, ele impõe a mão e repete. E aí, Paulo vê o mundo espiritual. E o resto da história eu não vou contar, vocês leiam. Certo? No livro Há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, editora FEB, nós temos um personagem chamado Públio Lentulus, senador romano, prepotente, arrogante, mandão, casado, com filhos, e a filhinha doente. É orientado a mudar de cidade para um lugar mais com uma temperatura e um clima diferente que poderia facilitar o problema, facilitar a cura da menina. Então ele muda com a família para uma região onde andava um certo carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Se estabelece no local. A esposa, Lívia, através de uma das funcionárias da casa, fala de Jesus. Ela se interessa, ouve, busca, e aí fala para o marido, Públio, temos aqui um homem que faz milagres. Dizem que ressuscita mortos, levanta paralíticos, cura leprosos, devolve a visão aos cegos. Se esse homem faz tudo isso, poderia curar nossa filha? Então, o senador arrogante diz assim, nós temos os nossos deuses, nós temos os nossos médicos, nós não precisamos de nenhum salvador de outra religião. Isso eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? É o contexto. É para que a gente pense na ideia. E eu não quero mais que fale o nome desse homem. Então ela ficou em silêncio, porque o marido, nessa época, mandava, ainda mais um senador. O tempo foi passando e a menina Flávia, não se curava. E aí o Públio fez o que todo homem inteligente faz
até em 2024. Mesmo não concordando de tanta mulher pedir, ele vai lá e faz. Não é, Reinaldo? Sabedoria, né? E aí ele foi. Foi procurar o Jesus. E aí foi andando e encontrou o Jesus, ou Jesus deixou ser encontrado. Ao olhar aquele homem, o senador acostumado a conversar com César, com outros senadores, reis, príncipes, fica paralisado e não consegue falar uma palavra do magnetismo que aquele homem tinha. E como um homem daquela simplicidade poderia ter aquele magnetismo? E sem falar nenhuma palavra, ajoelha e começa a chorar. Então Jesus diz a ele: senador, eu sei que você não veio por vontade própria. Eu sei que você veio a pedido da esposa, interceder pela filha doente. Mas vou te dar duas opções. A primeira é: deixa para trás esses bens temporários, esses títulos efêmeros, e siga-me agora. Ou siga-me daqui a alguns milênios. O senador adormece, quando acorda já é começo de noite, volta para casa sem saber se foi realidade ou sonho. Não estava entendendo nada. Quando ele chegou em casa, estava um barulho diferente, praticamente uma festa. O que está acontecendo aqui? Então Lívia diz: Públio, você procurou Jesus e uma luz entrou por essa porta. E no mesmo momento a nossa filha foi curada. Jesus curou a nossa filha. E ele vê a menina vindo, curada. E ele diz: eu não quero ouvir o nome desse homem. Quem curou a nossa filha foram os nossos deuses, foram os nossos médicos. E eu não quero ouvir o nome desse homem nessa casa. E ele escolheu seguir Jesus. Depois de alguns milênios. Reencarna 50 anos depois como escravo. Escravo Nestório, escravo dos romanos. No mesmo ambiente em que ele foi senador, agora escravo. E vai reencarnando, e vai reencarnando, e vai reencarnando. E na última encarnação, como o padre Manuel da Nóbrega, junto com o padre Anchieta, fizeram um trabalho aqui de evangelização, funda o pátio do colégio, funda uma cidade e coloca o nome de São Paulo. Porque no ano de 33, 34, no ano de 34, Públio, que já tinha perdido a esposa no circo romano, a ser visto, o cavalo dispara e um homem sai do nada e pula na frente do cavalo e faz a carruagem parar e salva a vida dele. E ele vai agradecer, vai oferecer dinheiro e o homem fala: não quero dinheiro. E conversa poucas palavras e fica impressionado com aquele homem que arriscou a vida para salvar um senador que ele nem conhecia. Então ele pergunta a um dos empregados: quem que é esse homem? E ele diz assim: esse é Paulo de Tarso, ex-Saulo doutor da lei, o convertido. Um contato. Paulo pede na espiritualidade para acompanhar Públio durante a sua trajetória. E junto com Estevão, acompanham ele até como Padre Manuel. E em homenagem a Paulo, ele coloca o nome da maior cidade da América Latina, de São Paulo. Olha que sequência. Que bonito, né? Nesse livro,
Podemos destacar várias coisas, mas duas que eu gosto. A primeira que é o único relato dos aspectos físicos de Jesus no conteúdo espírita. No capítulo Encontro com Jesus, Públio Lentulus escreve uma carta e manda a César, descrevendo as características físicas de Jesus. A título de curiosidade, é interessante ler. E a outra parte que eu gosto é que no final da história, ele já percebendo que tinha se equivocado, perdeu a esposa por causa da ignorância, escreve uma poesia dedicada à esposa, que se chama Alma Gêmea, que vocês sabem de cor, não é? Mas como sou eu que estou falando, eu vou falar. E aí vocês acompanhem o pensamento. Por quê? Porque assim como o Públio faz uma poesia dizendo a Lívia, nós podemos pegar essas palavras e direcionar a Jesus. E diz assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste meu coração. Vinha na benção das flores, da divina claridade, descer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, e juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia na saudade dos teus véus. E se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Que lindo, né? Que lindo. No livro Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas Valdinei, você só fala do livro de Francisco Cândido Xavier? É, porque está escrito Casa Espírita ali na porta, né? Então subentende-se que nós falamos sobre Espiritismo. Allan Kardec e Jesus, 500 obras, não vamos ler nem 100. Vamos ficar no arroz e feijão, no básico? Macarronada é só de domingo, de vez em quando a gente lê outras coisas. Depois a gente volta para quê? Pentateuco, Chico Xavier. Fica mais fácil? Não fica mais fácil? Porque senão vira modismo, né? Fica no básico. E de vez em quando uma macarronada. No livro Nosso Lar, aí muda o espírito, André Luiz, nós temos um capítulo chamado Vampiros. André Luiz e a enfermeira Narcisa trabalhando. Vem um homem. Narcisa olha, está um pouco assustado. E ela pergunta: aconteceu alguma coisa? E ele diz: tem uma mulher no portão pedindo para entrar. E por que não deixou ele entrar? Porque ela tem pontos pretos. Fez bem. Vamos até lá. Então vamos 3 até lá. Narcisa olha e diz: o caso é grave. Também não posso deixar entrar. Então André Luiz diz assim, indignado: mas Narcisa, olha o desespero, olha a situação, olha as condições dessa mulher. Deixa ela entrar. E Narcisa diz assim: está vendo os pontos pretos? Ele olha e diz: não. Porque a sua visão espiritual ainda não está ampliada o suficiente para você ver. Cada ponto negro desse é uma criança que ela matou. Eu não tenho autoridade para deixar ela entrar. Então eles voltam. Procura o irmão Paulo e explica a situação. Volta todo mundo para o mesmo lugar. Ele olha e diz assim: Narcisa, infelizmente eu não posso deixar ele entrar. E aí a Narcisa que fica indignada: mas irmão Paulo, olha a situação da mulher.
Olha as condições, desesperada. E aí o irmão Paulo diz assim, vê os pontos pretos? E ela diz sim. Vê as manchas negras? E aí Narcisa diz não. Então é agora que a Narcisa também não tem visão espiritual suficiente para ver o que o irmão Paulo via. Viu como é uma sequência? Então ele diz assim, conte os pontos pretos. Narcisa vai contando, ele vai esperando, e ela diz 58. E ele diz, 58 crianças que essa mulher matou depois do nascimento, por asfixia ou golpes. Ela não pode entrar. Mas, irmão Paulo, Narcisa, ela ainda não encontrou a bênção do arrependimento. Mas, irmão Paulo, vamos conversar com ela então. Vamos tirar a prova. Então se aproxima e diz assim, irmã, que desejas? Procura o paraíso que me prometeram na terra. Então o irmão Paulo diz assim, mas e as crianças que você matou? E ela responde, estava apenas fazendo bem, fazendo o meu trabalho, ajudando aquelas famílias que não tinham condições e não queriam. Irmã, eram vidas com todas as possibilidades. Estava fazendo o meu serviço. Eu era uma pessoa boa. Eu estou procurando o paraíso que me prometeram. Então o irmão Paulo diz assim, aqui não temos o paraíso que te prometeram. Aqui temos uma colônia de trabalho, refazimento. Não, eu quero o paraíso. Então você não pode entrar. Então a mulher vai embora, xingando. E aí o irmão Paulo diz assim, Narcisa, pelo posto que eu ocupo, eu não posso deixar ela entrar. Trata-se de um dos maiores casos de vampirismo. Porque se eu deixar ela entrar, ela vai baixar a psicosfera da colônia. Ela não vai entrar porque ela matou 58 crianças. Ela não vai entrar porque ela ainda não se arrependeu do que ela fez. Então, quando ela encontrar a bênção do arrependimento e voltar disposta a refazer e reparar os erros, ela entra. Antes disso, por caridade aos que estão aqui, ela não pode. Deu para entender a diferença? Vou passar um vídeo agora para que a gente entenda a bênção da reencarnação. É um vídeo com a narração do nosso amigo Orson Peter Carraro de Matão. Um vídeo muito bonito. Todas as casas que eu estou indo, eu estou passando. Vamos lá, pessoal. Ele demora para sair som. Começa a então, falta tudo.
Vamos puxar aqui. Deus, Deus. E a reprodução humana se dá pela união do espermatozoide com o óvulo. Nessa união das células, nós temos a formação de um novo corpo humano. Se paramos a pensar na existência da gestação, na formação de um novo ser humano, através da gravidez, nós temos a pensar na sabedoria de Deus. Porque cada criatura que retorna ao planeta pelo mecanismo sábio e justo da reencarnação, nós nos lembramos que toda criatura que retorna ao mundo pelo renascimento traz consigo as suas bagagens emocionais, intelectuais, psicológicas e de habilidades em várias áreas. Mas traz consigo também os seus medos, os seus condicionamentos, a sua ansiedade, também se encontra com a ansiedade dos pais. Mas além das bagagens próprias, a criatura que retorna pelo mecanismo da reencarnação traz consigo o seu planejamento reencarnatório. Traz consigo o propósito de renovar-se, de acumular-se, de progredir continuamente. Traz consigo o objetivo de progredir. Nós não sabemos se aí está um espírito muito intimidado, se está um benfeitor, se está um gênio da humanidade. Não importa. Trata-se de um filho de Deus que retorna à vida corpórea para continuar a progredir, para continuar aprendendo e ao mesmo tempo oferecer a bagagem, oferecer o acervo de seus conhecimentos, de suas habilidades. E quando pensamos nisso, o nosso coração se volta em gratidão a Deus, o Pai da vida que nos criou e nos deu a oportunidade de estar com Ele. Agradecemos a Jesus, o Mestre da humanidade, que nos conhece pelo nome, agradecemos aos Espíritos bondosos que nos amparam, aos anjos da guarda, que nos amparam e estão conosco constantemente. Quando ficamos pensando nesse instante, que não nos lembramos, mas pelo qual todos passamos, o nosso coração se volta também em gratidão aos nossos pais, às nossas mães, à nossa mãe. O nosso coração se volta em gratidão para as mulheres que estão, mulheres que já são mães, que são avós, ou que serão mães, porque trata desse distinto espetáculo da possibilidade de procriar. Na verdade, é a caridade de Deus para com os seus filhos, que permite a todos nós que retomemos o caminho do aprendizado com maiores tempo e desde aprendizado possamos reconstruir a felicidade e continuar o nosso progresso. Tudo isso nos faz pensar na caridade de Deus. A vida é muito valiosa para ser expressada. A vida é muito importante para ser esquecida e entregue ao desânimo, entregue às crianças, às depressões, entregue à lamentação. Não! Levantamos a cabeça e lembramos desse instante que só quero todo dia sobre a terra para lembrar a grandeza do poder de Deus, para lembrar a presença de Deus em nossos corações. A vida conspira a nosso favor. Erramos coisas para crescer diante das adversidades. E nos entreguemos confiantes para a vida, oferecendo o melhor que temos, lembrando-nos de Deus, conhece todos nós. Nos criou por amor. Somos criaturas imensamente amadas. Somos criaturas criadas para o amor, pelo amor e para fazer dentro de si a vivência plena do amor. Na tela que estava antes. Bonito, né? A vida começa na concepção. O espermatozoide fecunda o óvulo, começa a duplicação, ali já é criado um plasma, uma defesa, para que o corpo da mulher não identifique aquele ser como um objeto, um ser estranho e expila. Ali já começa a sobrevivência. Da concepção para frente, o que fizemos é crime. Pelo sistema jurídico, ainda há uma brecha.
Cada um acredita no que quer e nós vivemos em sociedade. Mas como cristãos espíritas, nós sabemos que a vida começa na concepção. Então, independente da lei, nós sabemos isso. E quando não sabemos e equivocamos e por algum motivo praticamos algum ato, seja qual for, porque já praticamos muitos atos durante várias e várias encarnações, o que nos resta é entender que fez aquilo que sabia, deu aquilo que tinha, e agora consciente, Senhor, o que queres que eu faça? E continua. Porque o bom da vida é sempre recomeçar, não é? Quando Maria Madalena procura Jesus, Jesus diz a ela, Maria, você é mãe? Senhor, já fui varada por mais de 1000 homens. Não posso ter filhos. Maria, você é mãe dos filhos que não tem mãe? Então encontra um grupo de leprosos, vê umas crianças sozinhas e vai morar com eles. E toda final da tarde fala do Evangelho. E aí ela começa, vós os leprosos, Jesus um dia é contaminada. E aí ela muda a conversa. Nós, os leprosos. E morre junto com eles. Foi mãe das crianças que não tinha mãe. E quando desencarna, Jesus busca. E diz, Maria, fostes fiel até o fim. Escolheu. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Mas sempre tem um jeito. Às vezes é do jeito que dá. Que a gente não pode reparar. Madre Teresa, certa vez caminhando, ouviu um barulho, olhou e viu que tinha alguma coisa se mexendo debaixo de uns papéis. Encaminhou, tirou, tinha uma criança. Quase morta. Magra, tremendo, com formigas em cima. Pegou a criança, levou, cuidou, alimentou. A criança melhorou, conversando certa vez com ela, disse assim, Madre, quando a senhora me salvou, eu estava pedindo a Deus que me levasse. Eu queria morrer. E ela disse, então, mas Deus é tão bom que ajudou com que eu te salvasse. Deus atendeu a sua prece. E a criança disse, Madre, Deus não atendeu a minha prece. Eu queria morrer. Por quê? Porque eu já fui resgatado várias vezes. E depois que eu fico bom, eu sou abandonado de novo. Volto para as ruas, fico doente, faço tudo de novo. E eu não aguento mais sofrer. Então ela entendeu que era muito mais do que dar comida e roupa. Era um processo a longo prazo. Toda a existência. Então ela se muda e cuida. Do começo até onde dá. Uma vez um repórter queria fazer uma entrevista com ela e ela disse assim, fique comigo o dia todo. À noite eu concedo a entrevista a você. E ele passou o dia inteiro com ela. Quando chegou a noite, ele fez a pergunta que ele queria. E depois ele fez assim, Mário, eu quero fazer uma observação. Pois não, meu filho. De tudo que a senhora fez hoje, o que mais me impressionou foi quando a senhora foi dar banho naquela pessoa toda cheia de feridas. Eu não faria aquilo, com todo respeito, madre, nem por $1 milhão. E ela diz, nem eu. Aquilo a gente só faz por amor. Chico Xavier entra na igreja e diz, padre, eu vim pedir a sua bênção porque eu vou sair da igreja. Aí o padre pensou,
Mais uma loucura desse menino, né? Porque ele conhecia o Chico desde criança. E o Chico tinha aquelas características, né? E o padre estava numa situação complicada. Porque todo mundo falava que ele era louco, que ele via não sei o quê. Só que o Chico chegava assim e falava, padre, o teu pai mandou um recado. E aí o padre sabia que era verdade. Ô padre, a tua mãe mandou um recado. A tua avó disse tal coisa. Então ele estava numa situação assim, o menino não está mentindo. Mas eu não posso falar porque eu sou padre. Então quando o Chico chegava, meio assim, ele falava, nossa, como é que eu resolvo isso? E o padre amava o Chico. E o Chico amava o padre. E ele cresceu na Igreja Católica. Ele amava a Igreja Católica. Então ele disse assim, padre, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou sair da igreja porque eu descobri o que eu sou. Ah, é? E o que você é, Chico? Eu sou médium. Você é o quê? Médium. Eu converso com os espíritos desencarnados. Ué, Chico, quando você viu isso? Eu conheci um casal, me apresentou o espiritismo. E o espiritismo está dando a resposta de tudo que eu não sabia. Então eu vou seguir aquilo que está me respondendo. E o padre disse, que bom que você se encontrou. Deus te abençoe. Abençoe o Chico, que nessa existência tinha um trabalho no Espiritismo. E se você visitar a casa do Chico em Uberaba, você vai ver do lado da cama aquele monte de santinhos. Porque ele amava a igreja. Só que nessa encarnação, o trabalho dele era no Espiritismo. E aí o Chico dizia, se Emmanuel tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria abandonado o Espiritismo. Mas ele disse que era fora da caridade que não há salvação. Por isso que eu continuei. Então não tem a ver com a sua religião, com o seu rótulo. Tem a ver com a sua atitude. Todos os dias nós encontramos uma folha em branco. O que nós vemos desenhado, nós desenhamos antes. Se você não está gostando da paisagem, faça um outro desenho. Recomece. Daí essa frase do livro Alice no País das Maravilhas. Alice perdida, uma bifurcação, olha para o gato e pergunta para onde vai cada uma dessas estradas. E o gato responde, lógico, no conto de fadas, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei, estou perdida. E o gato dá a resposta óbvia que a gente faz de conta que não entendeu. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Só que deixa a vida me levar, a vida leva eu, só foi bom para quem fez a música, que ficou rico. Porque você vai chegar num lugar e não vai gostar. E aí você vai reclamar para quem? A diferença entre um adulto e uma criança, psicologicamente falando, é que a criança é levada e o adulto se leva. Quando você é criança, algum adulto responsável segura na sua mão e leva você para cada quebrada. Só Jesus na causa. Se for pai responsável, leva você para a igreja. Se for responsável, leva você para ver ele jogar sinuca. Mas só para experimentar. Cervejinha na chupeta. Um alcoólatra de outras encarnações, perdeu várias encarnações por conta do álcool, Deus coloca na sua mão e diz assim, ó, cuida desse menino, que se der cerveja ele desanda. E aí a gente faz o quê? A gente leva para a evangelização infantil. É óbvio. Deveria ser. Não é assim? Nós escolhemos. Então, se você não está gostando, e o adulto psíquico, ele se leva. A criança põe culpa. O adulto assume responsabilidade. Porque se alguém me levou, a culpa é de quem me levou. Agora, quando eu sou adulto, eu penso para fazer. Porque se der errado, de quem que é a responsabilidade? Minha. Por isso que nós escolhemos, até hoje, e estamos aí em época de política, não é? Nós não escolhemos administradores, nós escolhemos papais para nos dar pensão, nos dar mesada. Porque trabalhar é difícil, né? Receber mesada é melhor.
Então, independente do candidato, nós precisamos escolher pessoas administradoras, não gente que vai prometer mesada para a gente. Só que, pelo jeito, a gente ainda não aprendeu a votar, né? 2000 anos atrás teve uma eleição, lembra? A gente estava lá. Eu lembro de você, Reinaldo. Estava junto. Olhamos para cima, aí olhamos e falaram assim, vocês têm duas escolhas, Jesus ou Barrabás? E eu com o Reinaldo, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Você acha que a gente vai votar certo agora? Na primeira eleição nós votamos Barrabás. Estamos aqui até agora tentando votar. Você está rindo por causa de quê, Cecília? Eu acho que você estava lá também, viu? E é simbólico, gente. Porque Barrabás representava a vida fácil. Eu não preciso buscar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso criar, eu não preciso desenvolver, eu só preciso pegar dos outros. E Jesus representava o trabalho difícil. Ide pregai, fazei, buscai, batei, reconciliai. Não, deixa quieto, eu não quero isso não, dá muito trabalho. E até hoje nós estamos jogando na mão dos outros. Nós ainda somos crianças psíquicas. Entendeu? E Jesus, quando chega aqui, pedagogo por natureza, Jesus era psicólogo, era administrador, era tudo por natureza, espírito puro, dá uma olhadinha naquele bando de criança espiritual e diz assim, eles não têm estrutura para suportar a história sem saber o fim. Então ele diz assim, já conta o fim da história, vocês vão morrer. Meu reino não é deste mundo. Vocês vão morrer. E aí ele diz, tem de bom ânimo. Não se afligeis com o dia, não se aflija com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua aflição. Entendeu? Ficou difícil? Vou explicar. Você tem filhos, aí você conta a historinha para ele. 3 porquinhos. Passa um mês, você já contou 20 vezes a historinha pro filho, não é assim? Aí você fala, hoje eu vou contar Branca de Neve. Mãe, eu quero os 3 porquinhos. Você fala, meu Deus do céu, não. Não, mas de novo, vamos mudar de história. A mulherada ri porque já sabe, né? Só que ninguém explicou para vocês por quê. Ninguém explicou? Não? Por que a criança quer ouvir a mesma história toda vez? Porque ela já sabe o fim. Ela não tem estrutura para não saber o fim da história. Então, se ela sabe o que vai acontecer no fim, ela passa todas as páginas e o lobo soprou, ela... Aí você pensa, não acredito que ela está acreditando nisso. Não. E porque ela já sabe o fim, então ela curte cada momento. Entendeu? Quando você for contar uma nova história para o seu filho, você chega e fala assim, hoje mamãe, papai, vai contar para você a história do Pinóquio. O Pinóquio é um menino feito de madeira que no fim vira uma criança de verdade. Vamos descobrir como isso aconteceu? Aí você introduz uma nova história. Ele já sabe o começo e sabe o fim. Aí o meio ele já sabe que vai virar menino. Ele não tem estrutura para não saber o fim. Jesus chegou, olhou a gente tudo pivetinho e falou assim, gente, é o seguinte, vocês vão morrer. Já contou o fim. Agora vive o presente, já que a morte é certa. Não é? Tem uma charge lá do Charlie Brown, depressivo, né? Crônico, falando pro Snoopy. Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy diz assim, mas todos os outros a gente vai viver, né? Então você está pondo dias da sua vida e você está dormindo mal, porque só dorme mal quem dorme cansado da vida, né? Quem dorme cansado do dia dorme bem, o sono é reparador. Se você está dormindo mal, é porque você está dormindo cansado da vida. Você está cansado da vida. Então você está pondo dias da sua vida, faça o que Jesus falou, vida em abundância. Coloque vida aos seus dias. Não dias na sua vida, coloque vida aos seus dias. E comece a escrever uma nova história. Como disse Chico, já que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora a escrever um novo fim. E a escolha é de cada um de nós. Então, recado dado.
E eu espero que vocês estejam dispostos a mudar. Porque se você veio aqui, escutou isso, e não vai fazer nada, antes não soubesse. Porque para quanto mais é dado, mais é cobrado, certo? Toda vez que eu tenho um encontro com a realidade, eu sou expulso de algum paraíso. Então, se estava bom, esquece. Começamos um novo trabalho. Muito obrigado, pessoal. E até uma próxima.